Oi, vamos lá para mais uma leitura da semana. Hoje eu resolvi pegar duas opções que são bem fortes, né? Não tenho muita ideia do que se trata, como sempre, mas, né? Teremos como primeira opção um cubo de Metatron. Vou tentar mostrar ele aqui direitinho. Aqui. Vou mostrar ele no fundo do deck aqui. Fica melhor. Aqui. Então, opção 1, um cubo de Metatron. É dourada, né? Se fizer alguma diferença para alguém. E a segunda opção, a chave de Hecate. De um lado é Hecate, do outro é o Estrófalos. Aqui vai dar para enxergar direitinho. O Estrófalos também. Para ser justo, eu vou colocar também contra o deck, até porque eu acredito que eu vou fazer cada uma das leituras com o deck que tá junto, né? Então, pode ser que eu use o outro deck para clarificar, mas o deck principal que eu vou usar em cada leitura vai ser o que tá com a opção, né? Então, para a opção número 1, eu vou até colocar agora as duas juntas aqui. As duas opções. Opção 1 e opção 2. Uma forma que ele pareça bem. 2 horas depois. Acho que aqui foi. Certo? Deu para escolher? Acho que sim, né? Então vamos lá. Opção número 1, vou deixar o cubo aqui. Ele não vai aparecer muito, mas enfim, tá aqui. E o que é mais importante né, é a energia dele. Opção 2 vem aqui pro ladinho. Enquanto vamos destrinchar aqui, vamos ver o que virá para a semana que se inicia de quem se conectou com a opção número 1, o cubo de Metatron. Depois me diz aí também nos comentários o que te fez escolher o cubo de Metatron, né? Ou se tu escolheu ambos ou a outra. Número 2, o que te fez escolher? O que motiva tuas escolhas? O que vem? O que o pessoal que se conectou com a opção número 1 precisa saber para essa semana? E começamos bem com o mundo, um arcano maior que fala sobre encerramento de ciclos, novas oportunidades, né, que se abrirão, porque o mundo encerra algo que fica bem amarradinho, né? Então, é também o prenúncio de coisas boas que vem por aí na tua energia. Pode ser que as tuas últimas semanas ou os últimos tempos, né, tenham sido bastante desafiadores, né, tenham te tirado bastante sono, tenham te feito questionar muito quem tu é, as tuas escolhas.
de certa forma, pode ter te feito te punir de alguma forma, né? Por escolhas que tu possa ter feito, por ter... Agora caiu aqui o carro e o rei de paus juntos. Que tá fortalecendo essa ideia inicial que eu peguei aqui dessa autopunição ser relativa às tuas escolhas, né? Pode ser que tu tenha te enganado, de alguma forma tu tenha se sentido ingênua, mas isso, querendo ou não, né, por bem, ou mesmo que tenha te trazido um peso que é muito grande, né, se encerra agora. E é algo que te trouxe muito aprendizado. Te trouxe muito aprendizado, talvez tu tivesse, mesmo que tu não soubesse, né? Foi algo que tava dentro dos teus planos, né? Precisava acontecer. E no fundo do deck aqui ainda ficou o 7 de espadas. 7 pode ser um número interessante aí, dá uma anotada e já dá um Google aí pra ver o que significa, né? Qual é o significado do número 77. 777, né? 7 o carro tá aqui também. Então, é um número importante pra ti. Então, assim, talvez seja bastante desafiador, né? Bastante desafiadores os teus últimos dias, pode ter sido a tua última semana, né? E pode ser que tu tenha te colocado numa situação que te trouxe muito cansaço, te trouxe insônia, te trouxe uma vontade de fugir, né? E tu não sabia muito bem para onde, né? Tu pode ter se sentido perdida e tu pode ter achado que tu não tava sabendo te organizar direito, tu não tava sabendo escolher direito, né? Ou que tu tava sendo enganada de alguma forma, né? Mas na verdade não, existia algo por trás, né? Algo que vai além da tua vontade, né? Aqui, que fez com que essa rota, né, esse teu caminhar, ele fosse um pouco enviesado, assim, né, fosse um pouco mais desafiador mesmo. Mas aqui não tem nada de uau, te prejudicou, nada do tipo. Foi só algo que te preocupou mesmo, né? Pode ter saído um pouco do teu controle, pode ter parecido que havia algum tipo de roubo, de trapaça, de coisas escondidas, né? Mas aqui tinha muito aprendizado envolvido. Então pode ser que tu perceba que nessa próxima semana, depois de ter passado por um período que foi bastante mesmo desafiador, não, né? Foi uma semana, ou enfim, né? Um tempo que foi de muita aprovação, de muito tu ter que te provar para ti mesma, inclusive, né? E de repente algo acontece, né?
que vai finalizar isso, vai findar, tu vai sentir um alívio, né, aqui com a carta do mundo, tu vai te sentir mais livre, mais leve, mais ancorada também, né, e com mais vontade de aproveitar a vida e mais vontade de viver mesmo, né, e isso se deve ao fim desse peso, desse período, né, que te colocou em prova, né? E aqui, o mais interessante dessa leitura é que tu passou por coisas que tu já tinha passado antes. Tu pode ter escolhido caminhos que depois tu percebeu que aqueles caminhos tu já tinha percorrido, então tu pegou uns atalhos ali, né? E tu, se ainda não percebeu, tu vai perceber que tu sempre teve o total controle sobre a situação, né? Sobre a tua vida. Quando tu resolvia que tu ia virar as costas e não ia mais fazer aquilo, tu fazia isso e aquilo não te gerava um grande prejuízo, né? Era como se tu pudesse escolher as tuas lutas, né? Aqui. Então, por mais que tenha sido um período meio bagunçado, assim, pra ti, que te trouxe um pouco de confusão e deu meio que uma balangada no teu... Não chega a ser na tua autoestima, mas na tua autoconfiança, né? Pode ter dado uma balangada na tua autoconfiança, pode ter te feito questionar se tu realmente era capaz de tomar escolhas tão importantes, né, para tua vida realmente sozinha, ou se tu precisava pedir a opinião de alguém ou buscar ajuda de certa forma, porque assim, ó, todas as cartas, exceto uma que fala sobre, e que eu entendi que foi essa questão de aprendizado, né, mas todas as outras cartas tu tá sozinha, em todas elas, né? E o mago fala muito sobre isso, sobre essa autonomia mesmo, né? De tu saber quem tu é, de saber das tuas capacidades, tu saber onde tu é bom, onde tu não é, onde tu precisa melhorar. E se tu não sabe ainda, é bom que tu comece a observar isso, né? Porque aqui a gente pode ter um pouco dessa cegueira, né? Que ela é autoimposta, né? É quando a gente se nega a isso, a gente não quer enxergar, a gente não tá preparado ainda para ver que a gente também erra, que a gente também comete enganos, que a gente também cria expectativas onde não tem. Então, começa a observar essa semana. Analisa bem as tuas escolhas, analisa bem essas finalizações que andaram acontecendo, coisas que antes te preocupavam e que agora podem de repente sair do teu campo e tu nem perceber, né? Então é bom que tu tome nota dessas coisas, assim, compreenda que se coisas entraram e saíram da tua vida, foi porque tu tem o poder de escolher o que entra e o que sai da tua vida, né? Tu tem a autonomia para isso. Tu tem tu tem estrutura para isso aqui. O importante é tu não ficar alimentando ideias, principalmente paranoias, assim, a teu próprio respeito, né? E de circunstâncias que te fizeram escolher. Então, por exemplo, assim, tu fez uma escolha que tu considerou ruim, né? Ou que outras pessoas consideraram ruins, né? Não fica te punindo, não fica remoendo, sabe? Isso como se fosse
não sei, como se fosse, é como se fosse muito importante, mas não é, sabe? É uma energia de colocar um peso absurdo em coisas que são irrelevantes às vezes. Então analisa isso, né? Ali o gatinho, ó, tentando chamar a atenção dela para dispersar ela dessa coisa negativa, né? Porque se olhar, ela tá observando o chão ali, que tem papéis caídos, né? E tudo mais, enquanto lá o sol tá nascendo, um novo dia, né? Uma nova oportunidade de se reinventar, de viver mesmo, né? Então, assim, observa onde é que tá o teu foco e onde é que ele tava até agora, né? Realinha isso, porque tu tá perto de conseguir encerrar um ciclo que foi bem importante na tua vida. Então, se tu puder fazer um balanço disso, analisar o quanto tu conseguiu evoluir nesse tempo, o quanto tu conseguiu amadurecer e fazer um contrabalanço. O que tu era, quando tu iniciou esse processo, quando tu iniciou essa caminhada, quem tu era e quem tu é agora, né? É importante tu praticar um pouquinho de autoconhecimento aqui e principalmente tu entender e perceber que essa caminhada, né, que tu fez, ela foi muito importante pro teu crescimento, pro teu desenvolvimento, e ela vai ser muito importante lá na frente. Então, por mais que algumas escolhas tu pense que elas foram erradas, foram elas que te trouxeram até o nível de desenvolvimento que tu tem agora, né? Vou tirar o outro deck aqui para clarificar alguma coisa, mas nem sei se eu vou clarificar. Enfim, vou tirar esse outro deck aqui com vontade. O que mais para quem se conectou com a opção número 2? Número 1, olha. Quem se conectou com a opção número 1 é que eu peguei o deck da opção número 2. Tem uma finalização de ciclo mesmo. Só um 8 de copas. Só. Achei que eram 3. E o 2 de copas. Assim, pode ser até uma parceria, né? Porque aí de novo o carro. Então, assim, pode ser que o que se encerra agora seja uma parceria, né? E também há, né, a possibilidade dessa parceria ter sido algo que foi bem relevante para ti. Então é um passo importante. É um passo importante que tu tá dando realmente, né? Mas aqui, de forma geral, o recado geral, né, que tem com 2 cartas, né, do carro, 2 decks com a carta do carro aqui na tua mesa, me trazem essa questão de movimento que vai seguir, ele não vai ficar parado, né? Pode ser que haja uma movimentação no formato de uma relação aqui, mas pelo andar da carruagem, pelo que eu mais percebi, há uma, né? Porque eu vi na grande maioria das cartas aqui, era apenas uma pessoa, então eu enxergo como uma única pessoa seguindo o seu caminho, né? Então pode ser aqui que tu decida, que tu entenda, né? Ou que ambas pessoas, enfim, ou situações entendam que é hora de seguir novos caminhos, né? Aqui com o 8 de copas e o 2 de copas. Então,
Vou tirar um conselhinho com esse aqui, faz tempo que eu não trago, que é o Oráculo das Bruxas e os Mistérios de Hecate. Vamos ver o que vem. Já virou. O que vem de conselhinho. Nem tudo precisa ser revelado. A proteção no que permanece oculto. E o nome da carta é O Véu. E aqui eu abri sem querer, que é o Tear das Moiras, e diz assim: a tua vida é um fio entrelaçado por mãos antigas. O que não compreendes agora será tecido no tempo certo. Enfim, não sei se fez sentido aí eu tirar esse novo deck aqui, senão deu uma bagunçada na energia, mas, né, é o que temos hoje. Se fez sentido, me conta aqui, como vocês bem sabem, eu adoro saber, adoro entender se tá ou não fazendo sentido, se vocês estão gostando ou não, enfim, tá bom? Aqui com as cartinhas. E se tu ficou confuso com essa leitura, quiser assistir a número 2, fica aí que eu já vou começar, já que eu mencionei a número 2 aqui, né? Vai que tem alguma coisa aqui pra vocês também. Tá bom? Um beijo e até mais. E agora vamos para quem escolheu a opção número 2. Eu vou tirar o cubo de Metatron. Deixa eu botar ele onde ele aparece, né? Aqui. Aí é tão linda, né? Fica aqui. Agora vem a chave de Hecate, opção número 2. Maravilhosa também, que eu amo. Vou botar assim. Aqui. A trilona aqui, a trilona aqui. Bem certinho. E a triluna aqui, né? Então vamos lá. O que vem para a semana de quem se conectou com a opção número 2, a chave de Hecate? O que o pessoal da opção número 2 precisa saber para essa semana? Precisa, né, tomar cuidado, enfim, ficar mais atento. Olha! Um 6 de paus, uma vitória. O que estamos falando aqui? Vamos ver. Reparei agora nessas nuvens atrás dele. E fiquei pensando, porque o 6 de paus, ele sempre fala sobre alguém que sai vitorioso de um 5 de paus, né? Que é uma disputa que é pesada, que envolve bastante rivalidade, que envolve muito desgaste energético, né? E ali aquelas nuvens reforçaram uma ideia de algo que foi pesado mesmo, né? E agora aceita as 3? Não vou aceitar. Se elas tiverem que vir, virão. Então vamos lá. Do que estamos falando aqui com esse 6 de paus? O que esse 6 de paus está fazendo aqui na mesa? De quem se conectou com a opção número 2. Olha, pode ter conexão com a opção 1. Viraram as duas últimas que viraram lá. O 2 de copas e o 8 de copas. Mas a ordem ficou diferente.
Não vou aceitar. Viraram 3 agora. Pode ter conexão mesmo. Viraram 4. Pode ter conexão porque o 9 de espadas saiu lá também. E o 9 de ouros. Aqui pode ter mensagem com o número 99. E pode mesmo, se tu sentiu de assistir a opção número 1, pode assistir que pode ter mensagem lá. Lá também saiu o 9 de espadas e também saiu uma relação com os números assim. Ok. Aqui pode ter acontecido, se tem relação ou não com a opção número 1, né? Pode ter acontecido um afastamento devido a um clima que ficou insustentável, né? Um 5 de paus, ele é uma disputa, né? Uma coisa que é muito cansativa, né? Então, assim, às vezes, quando a gente se retira, e agora faz mais sentido eu ter enxergado aquelas nuvens ali, né? Quando a gente se retira de um ambiente que tá tóxico, de certa forma, a gente pode se sentir vencedor, né? E aqui, o 6 de paus, nesse sentido de sair, ele tá alinhado com uma relação ou uma parceria, né, que te dá essa segurança, né, para conseguir curar coisas, né, transformar essas coisas e também se afastar, abrir mão, né, de caminhos que antes te feriam profundamente, né, que antes te traziam uma sensação de não pertencimento, de não se encaixar, de não compreender o que era o teu papel, ou o que tu estava fazendo naquela situação, né, ou enfim, lugar. E de repente tu percebe, né, ou vai perceber ao longo dos próximos dias que tem coisas que são inegociáveis para ti, né, que não estão para jogo. E isso vai te fazer se sentir vitorioso, né, ou vitoriosa. Vai te fazer se sentir uma pessoa que é livre, né, é responsável pelas próprias escolhas e que escolhe se priorizar, né? Por mais que algumas situações pareçam condizentes ou coerentes contigo, com a tua realidade, às vezes a gente se engana e tudo bem, né? E tudo bem também tu virar as costas para algo que não tá legal para ti. E quando tu entende isso, e quando tu consegue fazer isso sem te punir, sem ficar lamentando ou se culpabilizando, achando que tu deve alguma coisa para alguém, tu consegue curar dores, né? Tu consegue até te libertar de coisas que antes te feriam, né? Tu pode perceber que alguma coisa que acontece hoje e que já te feriu muito é como se fosse só mais um obstáculo que tu tem que passar, e tudo bem, todo mundo tem obstáculos todo dia, sabe? Tu pode perceber que tu não tem mais aquele... Parece que criou um casco, é uma energia meio assim, né? É como se tu tivesse virado as costas, né? E eu tô enxergando isso por causa da... Eu vou botar aqui assim, ó, tá aparecendo pra mim. Porque a rainha de espadas que tá te representando aqui, ela tá de costas pra essa situação, né? E
E isso é graças a uma cura que tu fez. Uma cura muito profunda, uma cura que envolveu muito autoconhecimento, autopreservação aqui também, né? De tu entender que tu é um ser humano, como qualquer outro, que merece ser respeitado, merece dignidade, merece amor, merece respeito, e que onde tu não encontra isso, tu não merece ficar, né? Então é como se tu agora pudesse ter o total domínio sobre a tua vida, de forma geral, né? E aqui ficou no fundo do deck ainda o 9 de ouros. Então tu pode perceber que essa mudança no teu comportamento, na tua forma de encarar a vida, na tua forma de encarar a tua existência e as pessoas que estão ao teu redor, vai te trazer uma abertura na prosperidade também. Tem uma ave bem em cima ali perto do... Aqui assim. E para mim pareceu uma coruja e me trouxe uma questão também muito de estudo aqui. Então pode ser que tu te sinta também mais livre para estudar, para aprender mais, para explorar novas coisas, novas situações, entender para onde tu quer ir. Até pode ter uma questão de querer recalcular a rota, né, e voltar para alguns lugares da onde tu saiu e que talvez tu pense agora que tu poderia revisitar, ou, né, que agora esses lugares possam te fazer mais sentido, né? Tá me repassando isso porque se olhar a posição das cartas, parece que a rainha de espadas está chamando, né, o cavaleiro de espadas ali. Então tem uma questão também de dar uma flertada com o passado, né, de dar... Olha só que engraçado, agora ficou mais melhor ainda. Aqui, ó, ela tem tipo uma fadinha ali, ó, que me remeteu à energia dele. Então, pode ser até que tenha realmente alguma coisa que tu queira que retorne pra tua vida essa semana. Vou tirar um conselhinho aqui, eu nem sei como é que ficou o tempo dessas leituras. Mais uma vez achei confusa, não vou tentar entender, é só porque não são pra mim, ou até eu ouvir, né, e achar que são. Aqui. Vamos lá. Ui. Clarifica esse cavaleiro de espadas aqui, quero ver o que é esse cavaleiro de espadas aqui. Se pode ser uma pessoa ou outras situações. Pode ter relação com a primeira leitura, né? Veio um rei de paus. Então, assim, se é uma pessoa que tá planejando um movimento em tua direção, né? E eu digo em tua direção porque, novamente, tá vindo contra, né? Então, assim, se aqui tem uma pessoa envolvida, alguma pessoa a qual tu virou as costas, né? Porque pode ter acontecido isso, de ter virado as costas para uma situação que tava um pouco, né? Digamos que insustentável, tava desgastante, tava, né? E tu virou as costas e talvez agora essa situação retorne pro teu caminho, né? Mas se essa situação retornar pro teu caminho, ela retorna de uma forma muito diferente, tá? Porque aqui são duas energias diferentes. O cavaleiro de espadas, ele meio que
meio afobado, assim, né? Ele é meio que fala sem pensar, ou que pensa muito, né? E mesmo assim acaba te trazendo umas coisas meio que tu não gosta, né? E já o rei de paus, ele já tem uma maturidade, né? O cavaleiro pro rei já é uma... Já tem um caminho percorrido ali que é mais maduro, né? Que foi mais planejado. E aqui, literalmente, né? Ele tá planejando alguma coisa, ele tá ali estudando uma situação, né? Então, aqui houve uma mudança dessa postura. Pode ser que pareça a mesma forma, mas o conteúdo pode ser diferente. Então, aqui, observa isso, né? Tem movimento chegando para ti, tem alguma coisa se movimentando na tua direção. Se é uma situação, pode vir com o mesmo rótulo, né? Mas o conteúdo ser diferente, né? E se for uma pessoa, pode vir parecendo a mesma pessoa. Mas dá uma chance, observa. Observa, porque muitas águas rolaram, né? Debaixo dessa ponte aqui. E algo mudou nessa situação. E algo mudou para melhor aqui, né? Com esse rei de paus. Vou tirar um conselhinho aqui com os oráculos das bruxas e os mistérios de Hecate. Eles viraram muitos. E agora eu aceito. Eu vou aceitar essas duas primeiras, as outras já tinham caído outras vezes, eu acho que não tem nada a ver e tudo bem. Tudo bem. O punhal, então assim, vieram duas cartas de corte. O punhal, as duas do oráculo das bruxas. E diz assim, use a lâmina com clareza, a verdade corta e liberta, né? E a outra carta foi a foice. Corte o que apodrece, o fim é libertação, não castigo. Então assim, se tu sabe que essa situação que tá retornando para ti, né, que vai tentar de novo, vai bater na tua porta, que essa situação é ruim, ela é uma situação tóxica, ela não te traz nenhum ganho. Então essa leitura aqui talvez não seja para ti, porque, né, aqui tem uma questão de alguém que retorna, ou de uma situação que retorna, mas é uma situação que passou por uma cura, né, uma situação que tá transformada, né, então tu virou as costas, seguiu a tua vida, continuou fazendo as tuas coisas, curou tuas dores, curou certas paranoias, curou certas crenças, pode ser aqui, né? A teu próprio respeito, a respeito dos outros, daí tu vai encaixar. E agora tu vai conseguir perceber, né, quando uma situação que retorna para ti, ela realmente foi modificada, ela realmente entendeu e se transformou, ou, né, aqui o corte vai ser preciso, vai ser certo, né? Porque tu vai entender quando algo não é mais para ti, né? Aqui tem uma questão muito de alguém que se ama, alguém que se valoriza, alguém que sabe o próprio valor, né? Então não aceita qualquer coisa. E é sobre isso aqui, tá bom? Espero que faça sentido aí. Se não fez, dá uma olhadinha nas outras leituras. Tem bastante leituras aqui. E tem uma coisa que eu andei conversando nos últimos tempos, que foi sobre... Nem sempre as leituras vão
se encaixar, nem sempre vai fazer sentido, porque são muitas energias, são muitas pessoas, né? Uma leitura geral, então muitas pessoas acabam se conectando, e essas energias, né, das pessoas acabam vindo para minha mesa, né, no caso. Então, assim, se tu acha que não fez sentido para ti, se tu acha que tu precisa clarificar alguma parte, me chama, vamos agendar uma leitura na tua energia, que daí é mais precisa a leitura, né? Inclusive é muito precisa às vezes, né? Mas é bom quando a gente entende o que é para nós e o que não é para nós e liberta também, tá bom? Se fez sentido, me deixa saber, me conta. Se tem vergonha de escrever nos comentários aqui, coloca ali no meu privado, me manda que eu vou adorar saber, tá bom? Beijo grande e até semana que vem.